Oi pessoal, tudo bem? Hoje é um dia especial para todos nós que somos fãs da Madonna. Hoje, dia 16 de agosto, ela faz 58 anos. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o início da carreira dela ao vivo. Nós não vamos falar sobre toda a carreira dela, mas vamos falar sobre The Virgin Tour, que é exatamente quando ela começou a se aventurar nos palcos e se tornou realmente a rainha dos palcos, como todos nós conhecemos. Então é sobre isso que esse vídeo trata, Madonna Live, The Virgin Tour. Solta a vinheta aí, Jorgito, porque já vai começar. Are you listening? Bom pessoal, a primeira coisa que a gente vai perceber sobre a Virgin Tour é que ela tem uma introzinha, ó. Então essa introdução, ela é antes da Madonna entrar no palco. Então, até quando eu escuto ela, eu me lembro da introdução da Confession, né, do Future Lovers, que a Madonna faz aquele prólogozinho antes de entrar no palco. Então, eu me lembro da mesma coisa, né, que a Madonna Don't Be Afraid, It's Gonna Be Alright, que é exatamente porque ela fala antes dela entrar no palco em Dress You Up. Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho, algumas curiosidades sobre a Virgin Tour. Ela teve início no dia 10 de abril e ela terminou no dia 11 de junho, isso do ano de 1985. E ela teve 40 shows na América do Norte. Na verdade a Virgin Tour só foi Canadá e Estados Unidos. Então a Madonna fez show. O primeiro show que ela fez foi no dia 10 de abril e começou na cidade de Seattle, lá nos Estados Unidos. A abertura desse show era feita pelos The Beastie Boys, que na época também era contratado pela Warner, juntamente com ela, e eles abriam alguns shows para ela. Então, o que é que nós temos como setlist dessa turnê? Dress You Up, Holiday, To The Groove, Everybody, Angel, que ela também canta, Gamble, Borderline, que ela também canta, Lucky Star, Crazy For You, Over and Over, Burning Up, Like a Virgin, Material Girl. Infelizmente, Angel, Borderline e Burning Up, eles não estão na versão finalizada do VHS. Ó. Essa turnê ela foi lançada oficialmente em VHS e ela também foi lançada em Laserdisc, ó, que é o LD da Virgin Tour, que é a mesma capa do VHS. Mas infelizmente essa turnê ela não existe em DVD nem em Blu-ray, né? Alguns fãs fizeram bootleg dela, mas oficialmente ela não existe. Algumas curiosidades sobre essa turnê. Como eu falei para vocês, ela iniciou em Seattle, né, no Paramount Theater, em abril de 1985. E ela terminou no Madison Square Garden, lá em Nova York. E aí o que foi que aconteceu? No início eles começaram em lugares pequenos, mas aí a Madonna acabou fazendo muito sucesso. E muita gente acabou indo para assistir essa turnê. E eles tiveram que trocar para, em vez de fazer em pequenos ginásios, que era quase ginásios escolares, eles tiveram que trocar para pequenas arenas, para a Madonna poder se apresentar para todo mundo. Tá? Foi nesse período também que começaram a surgir as chamadas wannabes, que eram aquelas meninas que elas se vestiam como a Madonna. Né? Que inclusive a Madonna, quando ela foi fazer aquele Hall of Fame, ela até disse que achava aquilo ali tudo muito estranho, porque ela se vestia daquele jeito, normalmente, mas aí ela achava tudo aquilo estranho, aquelas meninas vestidas igual a elas, né? Tanto é que esse termo wannabe, ela teve um reconhecimento oficial em maio de 1991, que foi graças à Madonna que esse termo acabou sendo conhecido. Algumas curiosidades sobre essa turnê. Como eu falei para vocês, o VHS ele é todo editado, ele é todo cortado. E tem algumas coisas interessantes que a Madonna fazia ao vivo e que infelizmente no VHS a gente não tem, que eu vou agora mostrar para vocês.
special friend to show you. Now, I don't show this thing to everybody because sometimes I feel too shy. But not with you. Somebody call me a liar? Antes da Madonna cantar Everybody, ela fazia essa introdução que vocês estão ouvindo aí, né? Que ela dizia que ela tinha uma caixa e que toda garota tinha uma caixa, que era aquele boombox, que era aquela caixa de som que ela utilizava, que inclusive ela fala que a caixa dela é especial, porque a caixa dela faz música. Aí ela tem que estar ligada. E aí a plateia realmente ela ia ao delírio. E ela ficava gemendo. Até realmente começar a introdução de Everybody. Reza a lenda que ela não fez isso lá no show lá de Detroit. O show que ficou gravado oficialmente no VHS. Porque o pai dela estava lá na plateia. E ela ficou envergonhada de fazer esse show dessa forma, né, com essa introdução, gemendo e tudo. E aí ela acabou cortando isso aí, né? Mas ninguém sabe se realmente isso aí foi tirado por ela ou se foi tirado pela própria gravadora. Por quê? Porque a música, tanto Angel, quanto Borderline, quanto Burning Up foram tiradas da versão final do VHS. E por que elas foram tiradas dessa versão final? Existem dois motivos. Assim, o primeiro motivo é porque, na verdade, nunca tinha se lançado um VHS de um show, assim, de um show inteiro. Então eles tinham medo da coisa ser muito arriscada e eles lançarem esse VHS com mais de 1 hora. E como os VHS de show eles eram apenas 1 hora, até porque o show eles nem passavam disso, então eles tiveram que cortar algumas músicas. E entre as músicas que foram cortadas, uma delas foi Angel, vocês estão escutando aí. E eles também cortaram Borderline e cortaram Burning Up. Agora, Burning Up, né, também reza a lenda de que... Essas aqui são fotos dela performando Burning Up. Que a performance ela era muito quente, a Madonna ficava se roçando lá nos bailarinos. Ela ficava também fazendo gestos sexuais com o guitarrista dela. E aí também os pais acharam que... A Warner achou que os pais poderiam reclamar, poderiam achar ruim. E acabou retirando Burning Up também do VHS final, né? Que infelizmente isso acabou acontecendo. Outra curiosidade que muitos fãs não sabem, ó, escutem aqui, ó. Nos anos 80, aquele cigarro Marlboro, ele era muito famoso lá nos Estados Unidos. E antes da Madonna entrar com Material Girl, tinha a vinheta do cigarro Marlboro. Então ela fazia tipo um sample daquela propaganda lá do cigarro Marlboro antes dela começar a cantar Material Girl, que também era outra coisa que muitos fãs não sabem. Por quê? Porque não tem lá no registro final. A gente não sabe se não entrou no registro final porque eles não conseguiram os direitos autorais ou porque isso era uma marca de cigarro e eles não queriam influenciar os adolescentes. Mas enfim, acabou também não entrando aí. Outra curiosidade sobre a Virgin Tour, que foi a primeira turnê que ela utilizou o Madonna Money, que inclusive está aqui colocado, né? Estados alterados de Madonna. Living in a Material World, né? Em Madonna Nós Confiamos, que era como se fosse uma réplica do dólar americano. Então foi a primeira vez que foi utilizado essa nota desse Madonna Money. Outra curiosidade, que isso aí acho que todo mundo sabe, que quem aparece no final lá da turnê, que tira ela do palco, é o pai dela. E na verdade eles refazem uma cena que aconteceu na vida real, né? Que quando a Madonna estava lá no ginásio, ia ter tipo um show de talentos e a Madonna foi cantar aquela música Barbra O'Reilly do The Who. E aí ela pintou o corpo dela todo
com uma tinta fosforescente e botou um biquíni e ela foi se apresentar lá. E quando o pai dela viu, ficou chocado com aquilo ali e subiu no palco e tirou ela de lá realmente às pressas. Então, acontece a mesma coisa no palco lá da Virgem Tour, que a Madonna acaba fazendo isso aí também, né? Ela meio que refaz aquela cena clássica que ela faz lá na Virgin Tour. Outra coisa também interessante é que aqui no Brasil eles criaram um medley da Virgin Tour, que inclusive foi até lançado como promo. Esse aqui é o promo da Warner, aqui no Brasil WEA. E aí um medley, né, com Look Star, Everybody, Holiday, Like a Virgin, Dress You Up e Material Girl. Foi criado aqui esse medley por esses DJs aqui brasileiros, né? Iraí Campos e Ricardo Guedes. E eles criaram esse medley. E esse medley tocava muito na rádio. Eu me lembro de ouvir muito esse medley tocar na rádio. E esse aqui é o promo, né? Não muda nada. Capra contra capa é a mesma coisa. E aí tem o lado 1 era Over and Over e o medley. E o lado 2 eram dois artistas da Warner na época, né? O Christopher Cross e a Marilyn Martin, que inclusive essa Marilyn Martin ainda acabou sendo uma wannabe da Madonna, né, na época. Outra curiosidade também, nessa época, em maio de 1985, a Madonna foi capa da famosíssima revista Time. Eles foram lá só para fazer uma cobertura lá da turnê, para ver o que é que estava acontecendo, por que estava tendo aquele zum todo. E aí a Madonna... Eles viram a Madonna, entrevistaram as wannabes e eles ficaram impressionados com aquilo que tinha acontecido. Então essa aqui é uma matéria de capa da revista Time. Essa aqui foi a revista que foi para as bancas. Mas a versão de assinante, ela é a versão colorida. Vocês viram aí que essa versão é uma versão preta e branca, mas a versão que foi para os assinantes... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na página. Aqui é a versão que foi para assinante. Madonna, Why She Is Hot. Madonna porque ela é quente. E aí eles explicam aqui nessa matéria, né? Madonna Rocks the Land, né? Madonna, tipo, estremece a terra. E aí tem a mesma matéria, só que toda colorida. Ó. É linda a versão de assinante da revista Time. As wannabes, eles entrevistavam também. Aí aqui ela fala sobre várias coisas. Sobre o pai dela, sobre a mãe, sobre a madrasta, sobre as aulas de dança. Sobre esse nome que ela tinha, questão de ser chamada Madonna, que também na época era algo estranho, né? Porque era um nome incomum. Sobre o Boy Toy. Então essa entrevista aqui, ela é bem interessante. Então ela foi capa dessa revista. Uma curiosidade. Essa foto aqui desse editorial, você nem vai dar pra ver direito, mas eu vou tentar mostrar. Ó. A Madonna está vestindo aquela jaqueta que ela utilizou várias vezes. E essa jaqueta foi dada pelo Prince. Ela queria estar na capa da revista utilizando essa jaqueta. Só que o fotógrafo, o Francesco Scavullo, disse que achava a jaqueta muito feia, muito cafona. E dizia, não, Madonna, você não vai aparecer nessa capa com essa jaqueta. Nós vamos fazer a capa da Time como se fosse uma imitação de uma capa de Playboy. Para fazer de conta que você está nua e que você vai estar só o seu rosto na capa. E aí eles fizeram esse editorial para essa revista, né? E essa capa é uma das capas mais lindas. E outra capa também muito bonita e que também fez muito sucesso na época foi dessa revista People, né? Madonna com aquela turnê esmagadora, que era exatamente a matéria que falava sobre a Virgin Tour. Matéria da People, que também falava sobre o Procura Susan, falava sobre o início da carreira dela. E eles sempre pegavam fotos bem ousadas. Daqui é a foto da famosa performance de Burning Up. E aquela loucura que foi aquelas wannabes, né? E wannabes, aquela loja Macy's lá em Nova York, ela criou uma seção chamada Madonna Land, que era só com acessórios da Madonna. E nesse dia, para essa inauguração, eles fizeram tipo um concurso para poder escolher a melhor sósia da Madonna. E quem estava na frente desse concurso era o Andy Warhol, que na época era muito amigo dela, e a Mary Paul, que tinha feito toda a parte de visual da Madonna, né? Tanto o visual da Madonna na época do Madonna, quanto da época da Virgin Tour, e também fez o visual da Susan. Então nessa época eles faziam muito isso. E outro item de colecionador também muito interessante dessa época é o Tourbook,
né? Aqui é o tourbook da Virgin Tour. Se for comparar com os tourbooks de hoje em dia, ele é até bem simples, mas ele é lindo. E ele é raríssimo, esse tourbook, e também muito caro. Mas porque os fãs sabem que como ele é muito raro, então eles acabam realmente metendo a faca quando querem vender. Mas vale a pena. É uma coisa de memorabilia que é bem interessante, né? Que essa coisa de tourbook também começou muito com ela, que antes dela a gente não tinha muito essa coisa de tourbook, de um livro sobre a turnê, colocando as músicas que a pessoa cantava e quem havia trabalhado nessa turnê. Ó, vocês veem que ele é pequenininho, mas ele é muito lindo. E ele é outro material que também vale a pena ele ser adquirido. Ainda tem mais duas coisas que eu gostaria de falar para vocês para poder encerrar esse vídeo. Primeiro, essa turnê, apesar dela não ser uma turnê tão sofisticada quanto as outras, ela tem interludes, né, entre os blocos, que a Madonna sai para poder trocar de roupa, a banda fica batendo, se apresentando e tocando, tocando bateria e tudo mais, né? Então isso aí é uma coisa interessante, que se você for olhar os vídeos integrais que tem pelo YouTube, você vai ver que tem interludes. E assim, outra coisa também interessante, que a turnê ela terminou em junho e já em novembro a Madonna lançou a versão oficial, né? Não é como hoje em dia que demora muito tempo entre a turnê e o produto oficial. Então, como eu disse para vocês, o que é que foi lançado oficialmente? O VHS, né? Que aí, esse aqui é o VHS nacional, que hoje em dia é uma relíquia de memorabilia para os fãs. Foi lançado o Laserdisc, que também é uma raridade, mas você ainda encontra alguns fãs que vendam, né? E também os fãs, eles acabaram fazendo suas próprias mídias, né? Então tem esse DVD aqui que o Jorgito fez, me deu de presente, é um bootleg. E tem esse Blu-ray que foi feito pelo Andrews Lopes, que hoje em dia não mora mais aqui no Brasil, mora lá nos Estados Unidos, e que é um material de excelente qualidade também, com a imagem e sons perfeitos e os clipes e tudo, então muito legal. Então assim, aqui são materiais feitos pelos fãs e aqui são materiais oficiais em relação à Virgin Tour. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, onde eu estou aqui já paramentado com a minha camiseta da Virgin Tour, para vocês darem uma olhadinha, para homenagear essa primeira turnê da Madonna. Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Mais uma vez eu peço, compartilhem o canal Médio Jorge Luiz, compartilhem esse vídeo. E aí vamos hoje celebrar esse dia que, como eu falei antes, é muito especial para todos nós. Dia 16 de agosto de 2016, Madonna fazendo aí 58 anos de idade, ainda linda, ainda saudável, produzindo, fazendo muita coisa aí para nos alegrar. Então eu espero que realmente todo mundo curta esse vídeo, dê um like aí, compartilhe com os colegas, compartilhe com os outros fãs da Madonna, vamos celebrar esse dia. E que todo mundo realmente tenha uma boa semana. Um beijo. Tchau. Are you listening?